Olá, meus irmãos da comunidade Unidos da Verdade. Eu sou o pastor e psicólogo Cristiano Barbosa. Estou aqui para dar minha contribuição aí com a atividade de vocês a respeito de duas patologias que têm afetado bastante a nossa sociedade moderna, que é a depressão e a ansiedade. Então, eu gostaria de falar um pouquinho aqui, em rápidas palavras para vocês, sobre a depressão. A depressão é uma doença complexa que afeta o corpo e a mente das pessoas. Geralmente elas se apresentam através de sintomas emocionais e físicos. Ela também é conhecida como transtorno depressivo maior e ela se caracteriza por sinais que interferem na habilidade do indivíduo no dia a dia, no trabalho, no estudo, a alimentação, dormir e apreciar atividades que antes eram agradáveis para esse indivíduo. Então, o indivíduo com depressão, ele sente alterações nessas atividades do cotidiano. De onde surge, como explica a depressão? Existem inúmeras teorias e uma delas, que é a que eu queria falar para vocês, é a teoria da alteração da neuroquímica do cérebro. Então, uma alteração ali no sistema nervoso central da pessoa que faz com que a produção de neurotransmissores como serotonina e noradrenalina saiam ali do controle. Então haja uma pouca produção desses hormônios que são estabilizadores do humor, certo? Existem alguns sintomas para se analisar, como por exemplo na mente, a pessoa tem dificuldade de se concentrar, tem falta de memória e também tem pensamento de morte ou ideação suicida. Nos sentimentos, a pessoa fica deprimida, ou tem um humor deprimido, humor para baixo, sente tristeza, sente culpa, sente um vazio interior, um pessimismo, uma desesperança, ou seja, não tem esperança no futuro. A pessoa perde a esperança, por isso às vezes ela deixa de trabalhar, deixa de estudar, deixa de se relacionar por conta dos sintomas da depressão. Então, existem alguns sintomas também no corpo, a pessoa perde a energia, algo que antes ela fazia com muita força, com muito prazer, hoje ela se cansa muito fácil, tem cansaço fácil, perde o apetite, às vezes ganha muito peso ou perde muito peso, e aí isso são sintomas de depressão. Então, o diagnóstico de depressão, ele vai muito além de uma simples tristeza, como muita gente de forma simplória querem diagnosticar. Está triste, está deprimido. Não é bem assim. Então, a tristeza é um dos sintomas da depressão, mas geralmente essa tristeza que denota depressão é uma tristeza sem explicação, uma tristeza que a pessoa não sabe explicar o porquê está triste, Não é uma questão meramente que aconteceu, é algo que ela não sabe explicar. Então, para se diagnosticar a depressão, é necessário que seja constatado pelo menos 5 desses sintomas repetidos juntos por mais de 2 semanas, direto, uma vez, pode ser um horário no dia, por exemplo. Então, a partir daí, se faz necessário observar, ter um cuidado, procurar um especialista, um psiquiatra, que, por exemplo, dá esse diagnóstico, faz esse diagnóstico, também pode medicar um antidepressivo, que é para agir ali de forma mais rápida naqueles determinados sintomas. E a pessoa também pode procurar um profissional psicólogo para agir ali, para trabalhar e procurar as causas e ajudar o paciente a entender aquele momento que ele está passando e também a necessidade de o acompanhamento medicamentoso. Então, depressão é uma doença, como muitas que existem por aí. Por ser uma doença, se faz necessário ter cuidado com as pessoas que apresentam esses sintomas. Então você precisa se observar e observar aqueles que estão ao seu redor para cuidar dessas pessoas. Existe hoje um índice de suicídio muito grande na nossa sociedade por conta, muitas vezes, da depressão. Então, como o suicídio, a ideação suicida é um dos sintomas da depressão, nem todo deprimido se suicida, mas geralmente todo suicida estava deprimido. Então se faz necessário cuidado, se faz necessária atenção. Eu gostaria de falar agora a respeito da ansiedade. Assim como a depressão, a ansiedade ela é
pode ser uma patologia. Por que pode ser uma patologia? Porque a ansiedade pode ser meramente um estado emocional que a pessoa está vivendo. Todos nós temos um nível de ansiedade. E a ansiedade ela passa a ser patológica quando ela toma o nosso controle. Então, se sentir ansioso é uma emoção. Quando a pessoa perde o controle dessa emoção, essa ansiedade ela pode ser considerada como uma ansiedade patológica. Então, a ansiedade é um estado emocional caracterizado por um conjunto de reações psicológicas, fisiológicas e físicas relacionadas a situações de risco, de perigo, que o indivíduo pode estar sofrendo ali. Então, a ansiedade é definida como um estado de humor desconfortável, uma apreensão a respeito do futuro, de forma negativa, de forma que a pessoa também desenvolva outra emoção do medo. Ela se traduz por uma pressa, por uma ânsia, por querer que algo aconteça muito e aconteça logo, aconteça agora, de forma assim como um desejo muito apressado. Alguns sintomas comuns da ansiedade é o nervosismo, o medo, a incapacidade de relaxar, a sensação de calor, a pessoa sente um calor muito grande, pode ter problemas estomacais, a aceleração do coração, dificuldade para respirar, sensação de sufocação e até tremores nas mãos. Então, a ansiedade ela tem as suas variações. Ela pode ser uma ansiedade generalizada, como pode ser uma ansiedade focal ali, como, por exemplo, alguma fobia de alguma situação, que ali medo de algo específico que cause todos esses sintomas da ansiedade no indivíduo. Então, é uma questão também química do cérebro, a sensação de medo exagerado por algo que é real ou pode ser imaginário faz com que haja assim uma reação do sistema nervoso autônomo do indivíduo. Então, o sistema nervoso autônomo simpático ele age fazendo com que a produção de neurotransmissores como a adrenalina seja injetada ali na corrente sanguínea de forma abrupta e vai fazer com que o indivíduo sinta todos esses sintomas. Na área física, no corpo, a pessoa sente mesmo dores, sente calor, sente calafrio, como também sintomas cognitivos, aquele pensamento de morte, pensamento de que algo muito ruim vai acontecer, faz com que a pessoa às vezes fique estática. Existem dois comportamentos na ansiedade, que é o comportamento de luta e também de fuga. Ou a pessoa se prepara para reagir ou ela se prepara para fugir daquela realidade. Então, quando ela tira o controle da pessoa, de maneira que a pessoa não consegue, por exemplo, viajar por conta do medo de que vai acontecer algo na viagem. Ou então a pessoa não consegue apresentar um trabalho porque ela tem o pensamento de que não vai dar certo. Então, quando ela se depara com a oportunidade de apresentar um trabalho, ela sua frio, ela treme, ela passa mal, tem aceleração do coração, a pessoa pensa que vai morrer. Então, quando ela atingir esse nível, ela pode ser considerada como uma ansiedade patológica. Quem é que cuida disso? Você pode procurar um psiquiatra para entrar ali com um medicamento ansiogênico, para baixar os níveis ali da ansiedade e também fazer o acompanhamento psicológico para procurar as causas dessa ansiedade, trabalhar os pensamentos que produzem sentimentos e, consequentemente, a forma da pessoa se comportar, tá certo? Então, assim como a depressão, a ansiedade ela pode ser considerada uma doença. Como uma doença é necessário cuidados para que a pessoa consiga viver e não tenha bloqueios na sua vida, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até a próxima.